Bom dia, mais uma vez, quero mais uma vez trazer a palavra do Senhor. O objetivo dessas ministrações é somente falar do Evangelho, da palavra. Não quero falar de política, de nada, só do Evangelho. Pode até acontecer na ministração de algum texto a gente ter que falar de política, mas não é o objetivo. Eu quero ler um texto, ele é bastante longo, no Evangelho segundo São Marcos. Por quê? Tem muitas pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Tamanho o entretenimento nos dias de hoje que as pessoas não têm tempo para perceber o que está por trás de todas as coisas. Eu quero assim ler o texto do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, e eu vou lendo e vou dando uma explicação nos pontos mais relevantes. Amém? Fique atento a essa leitura para você poder entender se tudo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás está batendo com o que está acontecendo hoje. O título diz assim: Jesus prediz a destruição do templo e ensina sobre os últimos dias. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vês esses grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos eles estavam maravilhados, né, com o templo, com os edifícios, com a construção, com as pedras, e eles despertam a atenção de Jesus para que Jesus olhasse para aquilo e Jesus deixa bem claro, olha, tudo isso que vocês estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra. E ele continua o texto dizendo assim: depois, estando ele sentado no Monte da Oliveira, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então eles queriam saber quando que tudo isso aconteceria, quando seria o fim, quando que o templo ia ser derribado, quando que não ficaria pedra sobre pedra. E aí Jesus ele começa a dar pistas. Jesus não fala, ó, vai ser tal dia, vai ser tal ano, não. Jesus dá pistas. E pelo que está acontecendo, é fácil, muito fácil da gente discernir se está batendo. Aí ele diz assim: então Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e a muitos enganarão. Então você já tem visto nos dias de hoje muitas pessoas dizendo que são Jesus, que são o Cristo. Um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra, e as pessoas principalmente aqui no Brasil, que as pessoas não gostam muito de ler, tem uma dificuldade de pegar uma Bíblia, de ler e colocam como desculpa que não entendem. Não, não é verdade. A verdade é que ler não é uma coisa muito favorável. Eu lembro quando eu era menino, minha avó, quando eu era criança, minha avó me colocava de castigo para ler 3 páginas da Bíblia para ela em voz alta. Quando eu fazia alguma arte, ela falava, menino, vai ler 3 páginas da Bíblia para mim em voz alta, porque minha avó era analfabeta, não sabia ler nem escrever, então eu tinha que ficar lendo. E quando chegava na parte de genealogia, fulano gerou cicrano, cicrano gerou, aquilo para mim era um martírio. Eu escutava todas as crianças brincando e eu lendo Bíblia em voz alta para minha avó. Mal sabia eu que isso influenciaria quando eu viesse a ser maduro. E hoje a Bíblia é a minha lâmpada, graças a Deus. Então passe a ler a Bíblia, Deus vai te dar inspiração para você entender. E ele diz assim: então Jesus começou a dizer-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvides falar em guerras, você tem ouvido falar em guerras? E rumores de guerras.
tal país, é China, numa disputa econômica com os Estados Unidos, é a Rússia, é a Arábia, agora os Estados Unidos, Irã, Israel, e assim vai indo sucessivamente. Então Jesus fala, quando vocês ouvirem rumores, tal país pode atacar tal país, então ele diz assim, e rumores de guerra, não vos perturbeis. Olha que coisa que Jesus disse. Não vos perturbeis, não fiquem alarmados. E aí ele diz assim, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele diz, é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas vocês não precisam ficar alarmados, porque ainda não é fim, não é o fim. E aí ele continua, pois se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. E isso será o princípio das dores. Então, em algumas traduções, princípio das dores de parto. A mulher, quando ela está para dar luz, ela começa a ter contrações. E aí as contrações começam pequenas e vai aumentando, 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 aumentando até a hora dela dar luz. Assim será. Então muita gente fala assim, mas sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve pestilência, sempre teve isso, sempre aquilo. Mas quando todas as coisas elas começam a ficar muito evidenciadas e não há como a gente omitir que as coisas no dia de hoje, elas descambaram para um lado tenebroso. O certo ficou errado, o errado ficou certo. E as coisas estão indo cada vez mais, com mais dificuldade da gente conseguir levar. Então, amados, é um sinal. Jesus disse, tudo isso é o princípio. E aí ele continua dizendo, mas olhai por vós mesmos. Então você está preocupado com a China, você está preocupado com os Estados Unidos, você está preocupado com A, com B, com C. Preocupe com você, procure buscar um pouco a Deus, entregar sua vida para Jesus, abraçar a Deus. Você que talvez até o dia de hoje, você vive uma vida totalmente à sua maneira, da sua vontade, como você quer. Hoje é o tempo de você fazer uma aliança com Deus, aceitar o chamado de Jesus, se abraçar com Ele, porque coisas ainda virão. Você está pensando que o coronavírus é tudo? Não, o coronavírus é só um ensaio. É só um ensaio. Ainda virá coisas tremendas. Continuando assim. Mas olhar por vós mesmo, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Jesus está dizendo assim, olha, vão por minha causa, por causa do meu nome, por causa da vossa fé em mim, vocês vão sofrer ainda, porque vão levar vocês diante de governadores, vão levar vocês presos, vocês vão ser açoitados, muitos serão mortos por causa do meu nome. E assim, mano, vai chegar um momento que o ser humano vai botar a culpa de todas as tragédias em Deus. Em Deus. Vai falar, tudo foi Deus. Continuando, diz assim, mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Você que acha ruim das pessoas falar da Bíblia para você e você não quer ouvir, o próprio Jesus está dizendo aqui, importa que o evangelho seja pregado. Todo mundo tem que ouvir. Porque naquele grande dia, ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai dizer assim, eu nunca ouvi, ninguém nunca falou para mim. Não, vai estar lá registrado que alguém levou a palavra, o evangelho a você e que você fez descaso, que você ignorou o evangelho. Continuando. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Então você vê, às vezes você fica espantado com a sabedoria que algumas pessoas têm em falar da Bíblia. Isso não é do homem, não. Isso não é para a glória de homem nenhum, de ser humano nenhum. Isso é dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz palavra. E todas as vezes que alguém se aproximar até você, talvez você tá olhando esse vídeo aí e você, de novo esse cara falando de Bíblia. É o Espírito Santo te dando uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor.
Um irmão entregará à morte seu irmão, e seu pai a seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Isso já está acontecendo? Sim, mas ainda vai ficar pior. Muitas pessoas vão se trair dentro da própria casa. Isso é o que a palavra nos confirma, que muitos se levantarão. Isso tudo por causa, sabe de quê? Da fé, por causa da fé em Jesus. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Olha o que Jesus fala, por causa do meu nome vocês vão ser odiados. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está falando que quem vai ser salvo é aquele que for com ele até o final, que não negá-lo. Essa é a questão. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça. Quem entrar para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávida e das que amamentarem naqueles dias. Querido, isso é muito forte. O que significa? Vocês estão vendo agora aí essa questão do coronavírus e nós já estamos correndo o risco de haver uma recessão, fome, dos mercados ter um desabastecimento, das pessoas fazerem saque. Nesses dias aqui, as mulheres que estiverem grávidas vão ter os filhos arrancados da barriga para virar comida. Você pode imaginar uma coisa dessa? A mulher que tiver com criança recém-nascida no colo vão ter os filhos arrancados do colo para virar comida. As pessoas vão comer um ao outro. Então, querido, vão ser dias difíceis. Então aproveite hoje, que é o tempo da graça, e abrace Jesus hoje, para que nós possamos escapar desse dia. Continuando. Orai, pois, para que isto não aconteça no inverno. Então, o que significa acontecer no inverno? Significa que nós ainda vamos ter dias sem sol. E você sabe que um tempo muito grande sem sol, a terra congela. Então, provavelmente nós vamos ter mais novamente uma era quase glacial. Então você já pensou nós fugindo de toda perseguição num inverno rigoroso? Olha os países aí que tem um inverno rigoroso, nós que estamos acostumados aqui com um clima tropical, quente, e se a gente for para os países de clima hostil, nós não resistimos, não conseguimos sobreviver. Continuando, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Então vão ser dias tremendamente difíceis. Se você está achando difícil agora, essa questão do confinamento, essa questão de não ir trabalhar, essa questão das coisas ficar caro, naqueles dias serão dias extremamente difíceis. Muita gente não vai resistir, amado. E continuando, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então os dias estão abreviados. Você vê que hoje você começa o dia e fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Quando você vê o dia passou e você não fez nada. Você vê uma criança recém-nascida hoje, ela nasce, daqui a pouco você vira as costas, ela já está andando, já está falando, porque os dias estão correndo muito depressa. Porque se os dias não correr depressa, muita gente vai se desviar de Deus, vai passar para o lado negativo, para o lado das trevas. E Deus não quer que o homem se perca. Deus quer salvar todos os seres humanos. Então ele fala que se ele não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. E ele faz isso por causa dos seus escolhidos. Deus tem os seus escolhidos, sim. Deus não é que Deus faz acepção, mas Deus tem aliança com quem tem aliança com ele, com quem quer compromisso com ele. Continuando. Então alguém vos dirá, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Então vai acontecer, olha, Jesus está voltando, olha Jesus ali, olha, Jesus apareceu nas nuvens. Jesus está falando, não acrediteis. A ciência tem um projeto chamado Blue Beam.
Procure isso na internet, Blue Beam, e você vai ver o que o ser humano está sendo capaz de fazer para enganar as pessoas. Continuando. Ficai vós, pois, de sobreaviso. Fique de sobreaviso hoje. Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Mas naqueles dias depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então Jesus está falando aqui, olha, você vê, se o sol não vai dar luz, se a lua não vai dar sua luz, provavelmente nós vamos ter um princípio de era glacial novamente. Provavelmente vai ser um frio intenso. Continuando. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, quando Jesus realmente voltar, os seus anjos virão e ajuntarão todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que realmente fizeram aliança com Deus e não fez aliança com Pedro, com Paulo, com João, com Tomé, não, fizeram aliança com Deus, com Jesus. Esses vão ser ajuntados, porque Deus não é infiel, Deus não é injusto, Ele não vai deixar o justo perecer com o injusto. Continuando, diz assim, e logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando tudo isso começar a acontecer, e já está acontecendo, é para a gente ficar de sobreaviso. Da figueira, pois, aprender a parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, querido, eu dei uma corrida, uma pincelada em tudo isso aqui, para você entender que nada do que está acontecendo é novidade. Nada do que está acontecendo é de se espantar. Então, você que ama Deus, que ama Jesus, e eu, mais uma vez, eu reforço que o meu pensamento não é religioso, eu não partilho dessa questão de religião, de crente, católico, espírita, não, eu partilho de fé, só. Religião, amado, só serve para trazer confusão na cabeça das pessoas. Então eu partilho de uma questão, que você leia a sua Bíblia, que você se apegue com Jesus, que você dê uma chance para Jesus. É tudo que ele está falando. Ele disse assim na sua palavra, no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus está do lado de fora batendo na porta do seu coração. A chave do seu coração está para o lado de dentro e só você pode abrir. Então Jesus só vai entrar, ele não é um salteador que chega e arromba a porta da casa e entra. Ele está batendo, ele só vai entrar no seu coração, na sua casa, se você abrir a porta para ele entrar. E ele diz que se ele entrar, ele vai fazer tudo diferente. Ele vai mudar toda a história. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa palavra e assim nós vamos trazer outras palavras. Eu quero trazer a respeito de Apocalipse, a marca da besta, né? Para alertar que tudo está conectado, querido. Tudo que está acontecendo é uma agenda. É uma agenda que tem que se cumprir. Não pensa que o vírus, coronavírus, ele apareceu aí no ar do nada. Tudo é muito orquestrado. E tudo vai se cumprir para que a palavra de Deus ela seja verdadeira, e ela é verdadeira e ela está se cumprindo à risca. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo.